Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem não sabe o que é candle? Vocês podem ver que aqui, por exemplo, já fala. Candle nada mais é do que uma maneira de representar a movimentação dos preços no gráfico. É muito simples, né? Aqui, por exemplo, ó, isso é um candle de alta. Isso aqui é um candle de baixa. O que significa um candle de alta e um candle de baixa? Que num período específico, né? Isso aqui é um gráfico temporal. Como assim um gráfico temporal? Cada velazinha, porque chama, um candle é vela mesmo, ó, parece uma vela, tem o pavio da vela aqui, ó. Isso aqui representa a movimentação dos preços em um período, por exemplo, em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, em 1 hora, em uma semana. É muito simples, vocês vão entender. Já, quando eu for desenhar a movimentação dentro disso aqui. Então, isso aqui mostra para a gente a movimentação dos preços em um período, né? E o mais simples é o seguinte: o candle, quando ele é verde, você pode botar a cor que você quiser, tá? Mas vou falar verde e vermelho, que é o padrão que as pessoas geralmente usam. O candle, quando ele é verde, significa que é um candle de alta. Significa o quê? Que naquele período, os preços saíram daqui e, né, quando abriu o gráfico, no gráfico diário, por exemplo, abriu o dia nessa faixa de preço aqui, que é o corpo do candle, e fechou ali em cima. Eu tenho que aprender a usar o negócio de rabiscar no PowerPoint. E fechou aqui, ó. Para quem não sabe o que é candle, ele tem 4 informações. Abertura, que é no corpo do candle, que é essa linha aqui. Fechamento, máxima e mínima. Significa que ele abriu aqui, provavelmente ele deu uma quedinha depois que ele abriu, subiu, bateu lá em cima numa região e voltou e fechou aqui. Esse é o movimento dos preços. Um candle verde, que é um candle de alta. Um candle vermelho, ele abre aqui, ó, preço de abertura do candle e fecha aqui embaixo. Beleza? Quando a gente vê uma movimentação dos preços de um candle, o que significa? Significa que a demanda é maior do que a oferta. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. A demanda é maior do que a oferta. Por quê? Porque o mercado financeiro ele se move quando tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E vocês têm que entender isso. Mesmo quem já estuda mercado financeiro há muito tempo, eu vou dar... Olha, achei uma ferramenta de desenho aqui. E eu vou dar uma dica. E eu vou dar uma dica para vocês por que você tem que entender a briga entre a oferta e a demanda. E a gente começa a entender isso inicialmente num candle. Para quem já entende de mercado, de análise gráfica, isso aqui, por exemplo, eu adoro dar esse exemplo. Isso aqui é o quê? Para quem gosta de análise gráfica aí. Isso aqui é um triângulo assimétrico. Vocês lembram disso? Isso é um triângulo assimétrico. E um triângulo assimétrico, de acordo com a teoria de análise gráfica, as figuras gráficas, é um padrão de continuidade de movimento. Ou seja, o mercado vem aqui de barra, tendência de alta, consolida, geralmente uma quarta onda complexa, já fica a dica, e depois ele dá continuidade. Uai, precisa decorar isso? Não, não precisa decorar isso. Por quê? Se o preço sobe quando a demanda é maior do que a oferta, olha isso aqui. Os movimentos de alta estão sendo maiores que os movimentos de baixa. Olha aqui, o preço subiu. Quando caiu, ele não consegue cair mais até aqui embaixo. Mas quando ele sobe no limite. Ele cai, ele não consegue cair tanto, mas quando ele sobe no limite. O que significa? Que a demanda está ganhando da oferta. A oferta não está tendo força para jogar os preços para baixo. Ó. A oferta não está tendo força para jogar os preços lá embaixo. Ó. Ela já para no meio do caminho e já volta para cima. Ela para no meio do caminho e já volta para cima. Para no meio do caminho e já volta para cima. Para no meio do caminho e já volta para cima. Vai. Ou seja, a demanda está ganhando a oferta. Você não precisa decorar que isso é uma figura de continuidade. Se você entender oferta e demanda, você entende qual que é o interesse por detrás da movimentação dos preços.
Ó, pegou a dicasinha? O que move o mercado? Interesse. E o mercado... Não, Viviane, não é não. Tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Isso aqui não é uma tendência de alta. Isso é um mercado lateralizado. Você não está tendo topos ascendentes. Beleza? É outra história. Então, vamos lá. Mas eu quero dizer o seguinte, que você, como eu disse lá no início, a partir do momento que você entende a lógica, você não precisa mais ficar decorando figurinhas gráficas. Beleza? Deixa eu ver se existe uma maneira de apagar isso aqui no PowerPoint. Aqui a borrachinha. Oh, rapaz. O monstro da tecnologia. Então, vamos lá. O que o candle... Isso é para a galera bem iniciante mesmo, né? O que aconteceu no período que esse candle se desenvolveu? De acordo com o desenho dele, a gente consegue presumir que ele provavelmente abriu aqui. Provavelmente é foda, né? Ele abriu ali porque é o preço de abertura. Só que a mínima é aqui, a mínima é curtinha. Então, provavelmente ele abriu, caiu, atingiu essa mínima aqui. Depois ele subiu até atingir essa máxima, foi lá em cima. E como aqui é curtinho, ele caiu e fechou aqui. Então, esse aqui foi o movimento, provavelmente, dentro desse candle. Ou seja, foi um interesse comprador. E ele se manteve comprador durante todo o seu desenvolvimento, praticamente. O que é completamente diferente disso aqui, por exemplo. O preço desse candle abriu aqui e ele estava se desenvolvendo, caindo, 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 caindo. De uma hora para outra, o sentimento mudou. De uma hora para outra, a intenção mudou. Era uma pressão vendedora, onde os preços estavam caindo. De uma hora para outra, o mercado fez o quê? Reverteu o sentimento, reverteu o interesse. Era uma pressão vendedora e agora virou uma pressão compradora. Por quê? Olha o desenho do candle. Isso aqui é um candle. Pode ser feio, parece um P de tatu, mas é feio. O preço veio caindo, o preço veio caindo, veio caindo. A hora que chegou aqui numa determinada região, por algum motivo, levou uma pancada de baixo para cima. Pá! No início, a demanda era maior do que a oferta. Opa, no início, a oferta era maior do que a demanda. Os preços vinham caindo. Chegou numa determinada região, por algum motivo, provavelmente uma região de interesse, que vocês vão aprender lá na frente, a demanda superou a oferta. Tipo cabo de guerra. Que um lado tá puxando, parece que esse filme, né? Que um lado tá puxando, tá quase cruzando a linha, ele tá perdendo. Quando vê o outro do outro lado lá tem uma inspiração, lembra da tia avó, do cachorrinho que sobreviveu, um atropelamento, ganha força e sai puxando pelo outro lado e ganha. Exatamente. A força vendedora estava ganhando, de uma hora para outra, a força compradora superou a força vendedora. Mas você precisa decorar, sinceramente, você precisa decorar que isso é um candle de reversão, que isso é um hammer, por exemplo, né? Isso aqui é um doji, mas se isso aqui fosse um quadradinho assim, ó, que isso aqui fosse um hammer. Ou se fosse o contrário, por exemplo, isso aqui, ó, uma estrela cadente. Você precisa decorar? Não.